buscando a presença de Deus, e às vezes a gente não para pensar sobre o quanto isso é precioso. A gente às vezes está acostumado a vir no automático, ou ir à igreja no automático. Mas a presença de Deus no nosso meio tem que ser sempre a motivação para tudo que a gente faz. Olha a beleza que tem no dia de hoje. Todos nós estávamos lutando, trabalhando, cada um na sua esfera, alguns em casa, outros num trabalho para fora, e todos nós estamos com vida, com saúde, podendo ver novamente o rosto dos nossos irmãos. Imagina quantas pessoas no dia de hoje gostariam de estar aqui, mas não podem estar por alguma circunstância. Mas você chegou até aqui. Olha a preciosidade de poder olhar nos olhos do teu irmão mais uma vez e de poder ver a beleza de Cristo na vida dessa pessoa. Nós somos muito privilegiados e somos ainda mais privilegiados porque Deus nos ofereceu a salvação, nos deu a salvação. A razão está passando. Quer ligar de novo? Ok, todo mundo. A minha pergunta é: a gente é salvo de quê? Do pecado. Tu tocou no ponto. Do pecado, obviamente, certamente, não tem resposta errada aqui nesse sentido, mas nós somos salvos da justa ira de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 9 diz que Deus nos livra e nos protege da sua ira. Para ficar mais fácil para a gente introduzir a mensagem, para você entender o que é esse processo, vamos pensar aqui rapidinho antes de eu orar. Deus tem raiva de cadeiras brancas. Todas as cadeiras brancas do mundo estão na mira de Deus. Acredito que você já percebeu que você está sentado numa cadeira branca. Se eu te dissesse que hoje, nesse momento, Deus iria fulminar e atacar um raio laser que ia explodir todas as cadeiras brancas, qual seria a sua reação agora? Sair das cadeiras brancas. Essas cadeiras brancas são o pecado. Eles estão na mira de Deus. E Deus vai destruir todo o pecado. Mas enquanto o ser humano continuar preso, sentado no pecado, o ser humano também está na mira da ira de Deus. É por isso que Deus nos protege de sua ira, porque a ira dele é justa e ela vem para destruir o pecado. Mas aquelas pessoas que vivem agarradas ao pecado serão destruídas juntamente. Nunca foi plano de Deus, mas infelizmente há pessoas que dão muito mais valor a ficarem sentados no conforto do pecado do que estarem de pé do lado do Senhor, estarem em pé ao lado de Deus. A gente não percebe o quanto Deus tem sido bondoso conosco. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Mas antes, feche meus olhos, abre o teu coração, vamos falar com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar ao teu lado e de podermos ouvir a tua voz. Amém. Sabemos que perante a Bíblia, a tua ira justa está contra o pecado. E muitas pessoas têm se agarrado ao pecado e não querem largar dele. Mas esse não é o nosso caso. Nós queremos a salvação. Queremos que a verdade da salvação opere em nossas vidas. Por isso, nesse momento, ilumina as nossas mentes, nos faz entender a tua palavra e que o Senhor seja revelado por cada palavra que eu disser e por cada momento que a tua palavra será aberta nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia nos mostra que Deus tem um plano de salvação. Só que, como eu falei, tem muita gente que gosta da ideia de viver num mundo de pecado. E parece que quanto mais tempo passamos, mais as pessoas tendem a olhar para o pecado e para as suas consequências como algo natural. Eu tenho escutado, de vez em quando, escuto novamente, pessoas dizerem que a morte é um processo natural. Mas quando a gente olha para a Bíblia, não é isso que ela diz. A morte não é natural para a gente. Por isso a gente não quer morrer. Até a pessoa no leito de morte está tentando sobreviver.
Inclusive pessoas que muitas vezes pensam em tirar a vida, são os suicidas, eles pensam em acabar com a dor, não em acabar com a vida em si. Eles querem apenas aliviar o seu sofrimento. A morte é um processo que não é natural para a gente. Ela é a negação da vida. Ela não é a proposta de Deus. Não foi Deus que criou. Ela veio como consequência do pecado. Mas a beleza do Evangelho, a boa notícia do Evangelho, é que Deus não deixou que a morte fosse a palavra final. Deus não aceitou a morte como palavra final da história humana. Deus resolveu agir. E é por isso que a salvação na Bíblia é revelada de algumas formas. A Bíblia revela que a salvação tem origem no próprio Deus, no seu amor. É Deus que decide salvar o ser humano. Não é uma decisão humana, é uma decisão divina. A Bíblia também revela que a salvação é iniciativa de Deus, do começo até o fim. Tudo da salvação que opera em nós é resultado da ação de Deus na nossa vida. Todo o nosso desejo, todas as nossas boas ações são ações de Deus no nosso coração e na nossa mente. A Bíblia revela também que a salvação foi conquistada por Cristo como nosso substituto. E o quarto ponto é que a salvação é uma libertação que Deus faz do ser humano da escravidão do pecado. E esses 4 pontos são os 4 pontos chaves de toda a mensagem de hoje. Tudo que eu falar tem a ver com esses 4 pontos. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 8, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deus não esperou o pecado acontecer, não esperou a necessidade humana acontecer. Deus já tinha um plano redentor antes da humanidade pecar, porque Deus sabia a necessidade real do ser humano antes que ela acontecesse. Deus sabia que o pecado ocorreria, mas Ele não causou o pecado. Ele sabia porque Ele é onisciente, e já entendendo a necessidade humana, Ele se antecipou, porque o nosso Deus não espera o mal acontecer. Ele já proveu o bem como graça a cada um de nós. Deus é amor infinito, e a origem da salvação está no amor infinito de Deus. Você conhece o texto da Bíblia, mas eu quero que você abra João capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16. Amém? Alguém ainda folheando, procurando? Eu espero, sem problema. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Yasmin e Miguel acharam? Tudo ok? Ok? Vou ler. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem 2 verbos nesse texto que são importantes para entender a origem da salvação: amar e dar. Amar e entregar. A ação de Deus em João 3,16 é uma ação movida inteiramente por Ele. É uma ação movida por um Deus que é amor, não por um Deus que tem amor. A essência de Deus é amor. Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam numa relação eterna de amor. E Ele compartilha conosco esse amor, se doando para salvar a cada um de nós. Deus revela a fonte da salvação, amando e dando, porque Deus não espera que a salvação venha do nosso medo do inferno. Deus oferece a nós a salvação, porque é uma bênção,
a ser explorada por aqueles que amam a Deus. Deus nos oferece algo, não por medo, mas por satisfação do nosso coração. Quem aqui tem filho? Só para eu saber. Teu filho primogênito ainda mora contigo ou ainda está perto de você? Ok. Você daria teu filho primogênito para morrer no meu lugar? Eu achei que vocês eram meus amigos, viu? E aí, John? Daria Lazuri para morrer no meu lugar? Porque se eu fosse sincero, eu nem tenho filho ainda, mas não daria não. A gente não dá, cara. Às vezes, se oferecer para a gente dar R$100 para salvar alguém, a gente não quer dar, imagina dar o filho. Olha a radicalidade do amor de Deus. Ele entregou o que ele tinha de melhor para salvar a mim e a você. Isso é uma entrega que nós não conseguimos mensurar. Nós não conseguimos entender. É uma entrega tão desprendida que faz meu coração se perguntar se eu realmente amo as pessoas que eu digo que eu amo. Porque, sinceramente, eu digo todos os dias que eu daria a vida pela Carol. E eu espero que isso seja verdade. Mas conhecendo o coração humano, eu sei que na hora eu posso ficar com medo. Agora Deus, movido 100% por amor, escolheu entregar o seu filho em nosso lugar. Amar e dar são a linguagem do céu. São a fonte da salvação. São a fonte de um Deus que se entrega por inteiro, que escolhe voluntariamente entregar a própria vida para resgatar humanos que não mereciam. João 6,44, abre tua Bíblia aí, ou melhor, passa as folhas da tua Bíblia. João capítulo 6, versículo 44. O texto diz assim na minha versão: ninguém pode vir a mim, isso é Jesus dizendo, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando Jesus diz isso, ele está falando uma verdade muito simples para nós. Salvação é iniciativa divina. Se você veio aqui hoje, Deus já operou no teu coração. Se você tem um pedacinho de desejo por salvação, é a ação de Deus. E essa é a beleza do Evangelho. Deus está muito mais preocupado em me salvar, em te salvar, do que nós mesmos de desejarmos a salvação. Deus está muito mais preocupado em nos dar vida do que nós mesmos de termos vida em abundância. Nós temos um Deus completamente interessado por nós. Um Deus que se interessa por nós em cada segundo de nossas vidas. E a salvação começa muito antes da decisão humana. Eu vou falar sobre Lucas 15 no próximo slide. Mas Lucas 15 ilustra muito bem isso. Nós vemos um Deus que nos procura, que nos deseja. Um Deus que se antecipa às nossas necessidades. Porque o ensino bíblico diz que Deus busca antes de ser buscado. Que Deus chama antes de ser chamado. Jesus disse para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Você e eu somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, Deus já estava preocupado conosco e já estava interessado pela nossa salvação, e Ele ofertou o melhor. Por isso, quando eu leio a Bíblia, tem uma pergunta que sempre vem à minha mente, todas as vezes. E essa pergunta do canto esquerdo da tela, do meu direito aqui: até onde Deus está disposto a ir para nos salvar? Porque tem muita gente que diz que foi muito longe e não tem mais chance da sua vida. Tem muita gente que se acha distante de Deus. Até onde Ele está disposto a ir para me buscar? A verdade é que a Bíblia responde essa pergunta. Ele vai até onde for necessário. Abre a Bíblia, Lucas capítulo 15, versos 3 a 10.
Lucas 15, 3 a 10. E tem como subtítulo, aliás, acho que na sua vai estar igual a parábola da ovelha perdida. E diz assim: então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando, põe-a sobre os ombros, cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior festa no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, 10 moedas, se perder uma, não acende a vela, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15 tem 3 parábolas. As 2 primeiras ilustram o que acontece na terceira. Há 100 ovelhas. 100 ovelhas estão no aprisco do pastor. Até que um dia, no meio do deserto da caminhada, uma fica para trás e se perde. O pastor, que tem 99 ovelhas no aprisco, não olha para o valor das 99, mas escolhe se arriscar novamente indo buscar a que está perdida. Ele tem 1% de perdidos, mas ainda assim ele se entrega para buscar a ovelha perdida. E quando a acha, ele se alegra e festeja, porque uma ovelha é importante para o pastor. Aquela mulher da parábola possivelmente ou era uma viúva ou era uma noiva. E as dracmas eram as moedas colocadas no vestido de noiva para ser o dote que ela tinha, para caso o marido falecesse, ela tivesse algo para pagar suas contas. Então, era de extremo valor para ela aquela moeda. Só que nessa parábola, ela perde 10% de tudo que ela tinha. Ela tinha 10 moedas e ela perde uma. Então ela varre a casa, faz um estardalhaço para limpar e achar a sua moeda. E quando ela acha, ela gasta tudo que pode para festejar o que ela achou, o que ela precisava. Só que quando chegamos na terceira parábola, a parábola do filho pródigo, quantos por cento se perdem? Perde quantos filhos? Tem certeza? 2. Os 2 filhos são perdidos. Eu vou contar a parábola, eu não vou ler. Excelente. Qual é o seu nome? Camille. Camille? Parabéns, Camille. Ninguém acertou, só você. Os 2 estão perdidos. Os 2 estão perdidos. O filho mais novo vai embora, gasta tudo, mas os 2 perdem a herança do pai. Os 2 desejam que o pai esteja morto. Os 2 estão com o coração distante do pai. Quando chega o filho mais novo, depois de ter gastado tudo, ter desejado a comida dos porcos, o filho mais velho diz: e aí, teu filho voltou e você dá um presente para ele? Ele gastou tudo, andou com meretrizes, se prostituiu. Só que o texto não diz isso. O texto só diz que ele gastou dinheiro com as coisas do mundo. Por que o filho mais velho diz que ele gastou com prostituição? Porque era o desejo do filho mais velho. Ele só não tinha coragem de sair. Ele ficou dentro de casa, mas não se sentia filho, se sentia servo. A frase dele diz isso: há tanto tempo te sirvo, e o Senhor não me deu nem um cabrito para comer com os meus amigos. E aí o pai revela: tudo que eu tenho sempre foi seu. Você não usou porque você não entendia que era filho. E existem esses 2 grupos na vida.
Existem aqueles que estão fora da igreja, gastando tudo com o mundo, comendo a comida de porcos, e que desejam encontrar com o Salvador. E também existem aqueles que estão dentro da igreja, estão perto do Pai, mas não se reconhecem como filhos, não se entendem como filhos. E o Pai gasta tudo, inclusive reconhece o desejo dos seus filhos, que ele esteja morto, e entrega a herança antes do tempo. O Pai entendeu que nós éramos filhos desgarrados e precisávamos que alguém morresse para que tivéssemos acesso à herança. E ele escolheu se sacrificar em nosso lugar. O pastor foi atrás da ovelha. A mulher varreu a casa inteira procurando sua moeda. E o pai correu na parábola do filho pródigo. No verso de número 20, o texto diz assim: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai esperava o filho voltar, assim como Deus espera cada um de nós todos os dias. Ele deseja a nossa salvação, porque o amor de Deus, ele é ativo, persistente e é sacrificial. Deus não mede esforços para nos salvar. Ele vai até o deserto do mundo para nos encontrar. Ele varre toda a sujeira para encontrar cada um de nós. Ele é o Pai que nos aguarda com um olhar interessado, porque sabe que quando brotamos no caminho de casa, Ele vem nos buscar e não espera que cheguemos. Ele faz de tudo para nos salvar e para nos alcançar. Esse é o Deus que nós temos. E Jesus não morre apenas como herói. Ele não morre como um mártir. Ele morre como substituto. Essa é a beleza do Evangelho. O juízo que era para cair sobre mim e sobre você, recai sobre quem não merecia. O texto de Mateus 20, 26 diz que o Filho do Homem deu a sua vida em resgate por muitos. E o texto de João 10, verso 11 diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Deus escolhe entregar a sua vida em nosso lugar, para que a morte que era nossa caísse sobre ele, e a vida que era dele recaísse sobre nós e se tornasse nossa. 2 Coríntios 5, 21 está na tela, não sei se dá para você ler. Diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus escolhe se sacrificar sendo substituto por cada um de nós. Nós não merecíamos a salvação, ou melhor, nós não merecemos a salvação, mas Deus nos oferta todos os dias uma oportunidade de redenção. Não importa quão distante fomos, não importa quão distante nos sentimos, Deus continua nos amando e nos oferecendo salvação todos os dias. Ele nos oferta muito mais do que merecemos, porque Ele sabe, de cor e salteado, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para eu e você sermos salvos, Deus precisou derramar o seu sangue. Qual é o valor da tua vida? O valor da minha e da tua vida é o sangue do Cordeiro de Deus. É o sangue do Filho de Deus. Para que eu e você fôssemos salvos, as mãos que se empoeiraram no barro da terra para criar o homem foram curadas. Para que eu e você fôssemos salvos, a mente que pensou o universo precisou ser dilacerada por uma coroa de espinhos. Para que eu e você pudéssemos sorrir, Deus teve que sangrar. A mensagem do Evangelho é radical, porque ela necessita de uma decisão radical de cada um de nós. Nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Salvação não é ser da igreja, salvação é ser de Cristo, porque Ele é nosso, quando nós nos apropriamos do sacrifício do Senhor. Ele nos oferta muito mais do que merecemos. E desde o Éden, o Senhor sempre está disposto a cobrir as nossas vergonhas.
Gênesis capítulo 3, verso 21, capítulo do pecado, diz que o Senhor fez vestes de vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. A primeira morte do Éden não é de quem merece, é de animais inocentes, para que a minha vergonha e a sua vergonha fossem cobertas. Esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus que escolhe ser o inocente que paga o preço pelos culpados e pecadores. Deus da Bíblia não é um Deus mau, é um Deus inteiramente bom, que tem tanto amor, que mais do que cobrar o preço do pecado pela tua vida, ele oferta a vida dele pelo preço da sua e da minha vida. Deus é o Senhor da existência, porque Ele sabe que nós somos escravos do pecado. João 8,34, na minha Bíblia, vai dizer o seguinte: João 8,34, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Levanta a mão aí quem hoje passou o dia sem pecado. Deixa eu abaixar a minha. Ninguém passa o dia sem pecado. Então eu sinto lhe informar que por natureza você, assim como eu, nós somos escravos do pecado. Mas existe solução. O pecado não é apenas uma escolha ocasional, ele é um Senhor tirano. Assim como o faraó do Egito, ele domina sobre nós e nos bate, nos amarra, nos prende, faz com que nós passemos vergonha. E nós precisamos ser libertos. E existe liberdade. É o mesmo texto. João capítulo 8, verso 36, vai dizer assim: se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus quebra as cadeias que nos prendem. Jesus vence o pecado. E Ele nos mostra que o pecado é um poder vencido em nome dEle. Jesus diz: no mundo vocês terão aflição. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E Ele dá essa vitória a cada um de nós. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos livres. Verdadeiramente livres. A graça não apenas perdoa o nosso passado, ela nos capacita para vivermos uma nova vida, libertos do pecado e da sua condenação, segundo Romanos 8:1. Libertos do domínio do pecado, segundo Romanos 6:14. Libertos do medo da morte, segundo Hebreus 2:14 e 15. Nós somos livres em Cristo Jesus. E isso precisa ficar na nossa mente. O Filho nos libertou. O Filho nos ofereceu muito mais do que merecemos. E a promessa não é: se o Filho libertar vocês, talvez vocês serão livres. Tem muita gente vivendo como se a promessa fosse assim. Tem muita gente que hoje não tem a certeza da salvação. A promessa é clara, objetiva. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. O texto de João 8, 34, 36 mostra uma progressão muito clara. Nós éramos escravos do pecado, recebemos libertação em Cristo, fomos transformados em filhos e por isso agora nós persistimos na salvação. De escravos a livres, de mortos a vivos, de prisioneiros a filhos. Deus nos adota como filhos da eternidade. Nos adota como filhos amados do Senhor. O texto de Coríntios diz que nós somos co-herdeiros com Cristo.
nós herdamos o reino dos céus, junto com Jesus. Ele nos oferece o que é a herança dele, para pobres, meros pecadores como nós. Nós temos acesso ao tesouro de todo o universo. Deus nos dá mais do que merecemos, e nós somos verdadeiramente livres. Essa é a salvação de Jesus, uma salvação que opera poderosamente, que não se importa qual é a grossura da corrente que te segura e que me segura. Ele quebra todas as correntes por meio do seu corpo precioso, por meio do seu sangue. Deus faz mais do que merecemos. Ele opera em nós a verdade da salvação. Mas não basta Cristo morrer no Calvário se eu e você não morrermos todos os dias. Se nós não entregarmos o nosso eu nas mãos do Senhor. Nós precisamos permitir que o Senhor nos liberte e deixar que Ele mude completamente a nossa história. Hoje Deus já fez a parte dele. Ele já fez. Precisava um inocente morrer e ele morreu na cruz do Calvário. Precisava alguém com poder para ressuscitar e ele ressuscitou. Precisava alguém que fosse puro para entrar no reino dos céus, diante da majestade de Deus, e fosse o nosso intercessor. E Hebreus diz que ele entrou no Santo dos Santos. Tudo o que precisava ser feito por Deus, ele fez. Ele já fez a parte dele. Deus amou, Deus deu o seu Filho e Cristo morreu no meu e no seu lugar. Morreu em nosso lugar. A única pergunta que resta é a que está na tela. Qual vai ser a sua e a minha resposta? O que nós vamos responder para Deus? Ele já deu a resposta dele. O que dependia dele da salvação, ele fez. Nós vamos nos apropriar do sacrifício de Jesus e permitir que ele nos cubra com o seu sangue poderoso? O Carlos vai louvar o Senhor. Enquanto o Carlos louva, você reflita na tua vida se você já tomou essa decisão. E se o desejo da tua vida fosse entregar mais uma vez, ou pela primeira vez, nas mãos de Deus, para que Ele opere a salvação na sua vida, eu te convido a ficar de pé e juntos nós pedimos no final que o sangue de Jesus nos purifique mais uma vez. Amém?
querido, muito obrigado por ter oferecido o teu Filho amado em nosso lugar, Senhor. Nós não entendemos completamente como foi essa entrega. Nós sabemos do teu poder, sabemos da tua perfeição e sabemos que o nosso coração nunca vai alcançar tamanho amor. Por isso agradecemos, porque o Senhor derramou amor infinito sobre nós e com a tua graça nos salvou. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A Bíblia diz isso. E nós sabemos que isso é dom de Deus, não vem de nós. Nós cremos no teu poder, Senhor. E hoje eu te peço, como teu filho, mas como ministro do Evangelho, que a tua graça mais uma vez seja derramada sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Que a tua graça seja completa na vida da Yasmin, seja completa na vida da sua família, seja completa na vida do Miguel, seja completa, Senhor, na vida de cada pessoa que nós convidamos para estar nessa igreja hoje e que infelizmente não puderam vir. Que o Senhor complete aquilo que eles não conseguem. Que o Senhor dê forças quando eles se sentirem fracos. E que a tua graça se aperfeiçoe na fraqueza de cada um de nós, para nos mostrar que o caminho da salvação está muito mais aberto do que a nossa própria vontade de nos salvarmos. Nos alcança mais uma vez pelo teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.